Pode arrochar aí, irmãos. E hoje eu queria falar um pouco nesse terceiro vídeo sobre profetas e profecias, porque eu tenho muito contato com muitas pessoas, né, pela internet ou tão assim no meu dia a dia, e eu vejo muitas pessoas falarem, né, que não creem mais em profecia, que não creem em profetas, que isso tudo acabou, né? Eu particularmente creio, tá, irmãos? Creio. Tenho várias razões para dizer que eu creio, mas reconhecendo também que há muita mistura, irmãos. O ministério profético hoje em dia está todos realmente contaminados. E os profetas que realmente têm andado na normalidade ou na sinceridade com o Eterno, tá? Estão solitários mesmo, tá? Estão rechaçados, a maioria, tá? Não digo todos não, tá? Mas a maioria é rejeitado, porque as pessoas hoje não querem a palavra do Eterno, elas querem as suas convicções, né? Sendo reafirmada através de um profeta. Era aquelas as suas ideologias, elas querem as suas metodologias, os seus costumes, né? Os seus dogmas, né? Ali, né? Confirmado através do profeta. Eles põem a profecia na boca do profeta através de fofoca ou através de influência, né? Ou através da sua posição de autoridade. Então, eles intimidam e o profeta, então, fica ali acuado. Ou ele segue o fluxo, né, do que é imposto a ele, ou ele, então, segue em sinceridade com o Eterno, né? E muitas das vezes ele é excluído, muitas das vezes ele é rechaçado, ou então ele vai procurar ser a popularidade, né, o aplauso, né, daqueles que estão ali ao seu redor. Então, o que acontece com a maioria dos profetas? Se vendem. Tá? Se vendem por popularidade, por prestígio, por uma cesta básica, por um convênio médio, por um salário, né? Qualquer coisa, né? Alguma coisa que faça com que ele venha ter credibilidade, né? Com os demais, então ele se vende. É triste isso, tá, irmãos? Que muitas das vezes o profeta começa na unção, começa realmente naquilo que o Eterno comissionou ele a fazer, e de repente na caminhada ele vai percebendo que muitos dos irmãos voltam as costas para ele, o abandonam, o desampara, e ele fica ali naquela cruzilhada. Ou ele cede, né, a imposição, né, daqueles que o cercam, ou ele escolhe o isolamento, né? Que na verdade é isso mesmo. Se você for olhar a palavra escrita, os profetas tudo andavam solitário, né? Profeta ali como Elias, né? Ele morava em cavernas dentro do deserto, se alimentando de gafanhoto e mel. Por que isso, irmão? Porque ele estava cercado de pessoas que não aceitavam o seu ministério e acabou. E assim era, tá? Se for olhar mesmo a conformidade com a palavra, a maioria dos profetas era solitários mesmo, era uma jornada solitária. Só ele e o Eterno. E algumas pessoinhas ali, um punhadinho de irmãos que ele colocava ali para dar alguma assistência, mas fora isso eles eram solitários, tá? Se ele quiser continuar nessa unção mesmo, nessa intimidade com o Espírito Santo, ele tem que escolher a jornada solitária, tá? É essa a grande realidade do profeta, tá? Uma porque também ele tem um inimigo interior, e o inimigo interior do profeta é o ego. De repente o ego se incha lá dentro, né? E ele se acha maior que os demais, né? Até o profeta Elias corria nesse perigo. Só eu que não te abandonei, só eu que não me encurvei, só eu que não me entreguei a Baal. E o Eterno falou ali com Elias, né? Não, Elias, eu ainda tenho 7.000. Né? 7.000 é muita gente. E Elias não viu esses 7.000. Ele só enxergava ele mesmo. Quer dizer, então, que o ego de Elias está um pouco grandinho, né? E o Eterno, então, trouxe para ele uma realidade, né, tremenda. Eu ainda tenho 7.000 que não dobraram seu joelho para Baal. Então, Elias deve ter levado um choque. Caramba, eu não vejo ninguém, eu só vejo eu aqui, eu não vejo ninguém. Então, é uma realidade, tá? Às vezes, o ego do profeta faz ele ficar um pouco cego com a realidade do outro. Às vezes o outro só não está tão em evidência aos olhos dele, né?
mas às vezes está em sinceridade. Às vezes está assim em comunhão, está assim em intimidade com o Pai. O ego do profeta faz ele pensar que ele é o único. E não é verdade, tá? Não é verdade. A gente precisa de muita humildade, irmão, no dia a dia, tá? A gente precisa toda hora estar conferindo por dentro de nós se realmente nós estamos na simplicidade com o Eterno, ou então se o nosso ego está impondo alguma coisinha, né? E é isso que está trazendo deteriorização no ministério profético. Quando não é o ego, é as contaminações da pressão interna, das pressões externas, né? As pessoas com quem ele convive no dia a dia que ficam botando pressão. Não, você tem que profetizar assim. Não, você não pode falar assim. Não, o profeta, irmão, fala conforme a vontade do Eterno. Às vezes tem falha, é verdade. Tem sim. Às vezes é o profeta que está irado e ele profetiza irado, né? Como foi o quem? Moisés. Moisés era um líder que era profeta, né? Mas no dia que ele tocou na rocha, ele estava irado. E ele fez ver ao povo, e transmitiu ao povo uma impressão errada do Eterno. Porque o Eterno não estava irado, o Eterno não estava chamando ninguém de rebelde. Era Moisés na sua ira. Então ele tocou na rocha ali com aquela ira toda, né? E o povo pensou que era o Criador que estava irado. Não era, era o profeta que estava irado. E ele, então, sofreu a correção necessária para essa falha dele. Né, irmãos? Acontece. O profeta é que está incomodado, não é o Eterno. E ele às vezes pega aquela irmãzinha, eis que eu vou requerer e vou pesar a mão. Não é, irmão. E a irmã fica toda assustada. Ai, meu pai, como teve uma irmã que correu para mim e falou: ô irmã, será que o pai vai pesar a mão em mim, nos meus filhos, por causa de uma profecia que o profeta falou, por causa de uma atitude, de um ato que eu fiz? E eu falei: não, irmão, não é assim por aí não, tá? Quando o profeta vem impondo ameaça, tá? Por motivos banais que sejam, não é não, tá, irmão? É o profeta mesmo que está com dor de dente, ou então com pressão alta. Porque a pressão alta, irmão, uma das características de pessoas que é hipertensa, elas são muito ríspidas, brutas, né? Não tem paciência com ninguém. A pior coisa é uma pessoa que tem pressão alta e uma pessoa que anda devagar, andando na frente dela, tem vontade de empurrar. É uma patologia, tá? E o profeta, às vezes, ele tem essa carga, né? Que está muito ali, então a pressão às vezes sobe. É porque ele está vendo coisa, entendeu? Porque ele está percebendo algo e às vezes ele não descarrega em oração, tá? Porque nem tudo que a gente vê, o profeta vê na visão, é para entregar. Tem coisa que é para entrar em intercessão. E o profeta não sabe disso, ele acha que tem que correr lá e contar, tem que falar: ó, o Eterno me mostrou isso, eu vi uma visão, eu vi... Não é, intercessão. E às vezes a pressão fica desestabilizada, porque ele está cheio de encargos. E ele não sabe liberar aqueles encargos. Hoje em dia está carente isso, né? As pessoas não têm referência, né? Tem o dom de profetizar e não sabe profetizar. Tem o dom da visão e não sabe entregar a visão. Tem o dom da revelação e não sabe entregar a revelação. Tem o dom, né? E não sabe manejar aquele dom. Isso está cheio. Cheio. E não sabe filtrar, e não sabe discernir. E não sabe, né? Está faltando os mestres, porque até nisso está carente. Porque mestres mesmo, irmão, que falam para ensinar, né? Um mestre não é um líder. Às vezes tem um líder que é mestre, mas às vezes não é. Um líder é um líder. Ele é aquele que entusiasma, ele é aquele que encoraja, ele é aquele que levanta, ele é aquele que alicerça, ele é aquele que bota cada um na sua fileira. É o líder. Mas tem o mestre. O mestre que ensina o manejo, né? E o mestre está carente disso. Cadê os mestres? Os mestres estão mostrando seus ministérios aí particulares, né? Porque também estão sendo rechaçados, estão sendo postos para fora, não tem sustentação, né? Estão se contaminando também, ou se vendendo também, e perdem também a unção. Que é a unção? A unção é o Espírito Santo nas suas vidas, é onde aquela condição que você tem de intimidade com o Eterno. Então emana, né? Então você libera dentro de você o seu espírito e aquilo então levanta outros, né? Gera no outro também
né? Aquele desejo de servir. Isso é unção. Tá carente hoje. Hoje você vê o hino sem unção. Hoje você vê a pregação sem unção. Hoje você até vê profetas profetizando sem unção. E essa unção é que convence o outro, né? Não convence todos, é verdade. Mas a unção, a palavra do Eterno, quando sai com unção, nunca volta vazia. E não volta mesmo. Alguém ele alcança. Em alguém ele faz alguma transformação. Em alguém ele traz alguma convicção de algo. Quando tem unção, tá? E tá carente isso hoje, né? Pessoas realmente cheias da unção. Tá difícil. Profetas cheios da unção. Tá mais raro ainda, tá? Cantores que cantam cheio da presença. Tá dificílimo, irmão. Tá? Pessoas que oram, tá? Não é aquela oração de 1 quilômetro. Às vezes, poucas palavras. E já comove tudo. Porque estão cheios da unção. A unção, irmão, a base da unção é sinceridade, tá? Não é que a pessoa é santa, consagrada, que tem o cabelo com cocão, a roupa comprida. Não é, não. É sinceridade, tá? A base da unção é sinceridade. Se você misturar essa sinceridade com simplicidade, irmão, dá unção com certeza, tá? Porque o Espírito Santo, ele se agrada disso, ele chega pertinho quando tem sinceridade e simplicidade. Não julga não, irmão, não aponta, não condena, não manda, não fala que o outro vai para o inferno. Não faça isso, tá? Deixa o diabo, quem ele seja, acusar sozinho, mas a mim e a você compete estender a mão, ter misericórdia, ter paciência. Se tá demais, vamos orar, pedir ao Pai, tem misericórdia, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo, não é assim. Me ajuda a não condenar, me ajuda a não acusar, me ajuda a não mandar o outro para o inferno, não ajuda eu profetizar maldição na vida daquele ou daquela, porque eu é que não estou gostando, né? Aí vai abrir a boca e dizer que está maldito. Não, é você, é eu. Não é assim, o Pai é tardio em irar-se. O Pai é longânimo, tá? E ele sempre dá, sim, oportunidade. O Pai tem prazer em usar de misericórdia para com quem quer que seja, tá? Ele tem prazer em usar de misericórdia. E nós não, acha que fulano merece, fulano não merece. Não é assim. Não é assim, tá? E temos que ter completa, tá, compreensão disso para não estar perdendo oportunidades valiosas, irmão, de ser receptáculo de unção nas nossas vidas, tá? Porque a unção muda tudo, tá, irmãos? Tá? No que adianta eu ter um diploma na parede se eu não recebi unção, tá? O que adianta, irmão, ter um conhecimento vasto das escrituras, das verdades, e não ter unção, tá? Unção é similar ao amor, sim, é similar. Porque o amor é todo Criador, tá? Todo Criador é amor. Então, quando a gente reflete isso, o amor genuíno, o amor ágape, é unção. Comove, quebranta a gente toda, né? Conquista muito mais, né, do que fazer terrorismo gospel em cima das pessoas, terrorismo profético, terrorismo de eis que vai acontecer. Calma, calma, não é por aí não, tá? Paz de Arruxa aí, um abração.